Estamos hoje aqui com o nosso programa especial da história das Assembleias de Deus. São 106 anos em todo o território nacional e aqui no Amapá já chega a um século. Como Deus tem sido benigno e misericordioso ao nos conceder a oportunidade, o privilégio de experimentar do fogo pentecostal em nossas vidas. Este fogo que tem varrido o mundo inteiro e em todos os lugares, milhões de pessoas têm sido tocadas por este abençoado Evangelho. Milhões de pessoas têm não apenas falado em línguas estranhas, mas também têm sido alcançadas pelo poder de Deus que transformou suas vidas. Então, de algumas fontes confiáveis que temos na internet, podemos citar blog do Mário Sérgio, blog do pastor Gesiel Oliveira, adcentenarioap.blogspot.com.br e www.adsan.com.br, que é da Assembleia de Deus em Santana. Nós temos algumas informações sobre como começou todo este movimento que hoje tem alcançado o mundo inteiro. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam iniciando um movimento que mudaria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil, através da pregação de Cristo como único e suficiente Salvador e também da atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. As igrejas existentes na época, no caso a Igreja Batista em Belém do Pará, presbiteriana, anglicana e metodista, que também pregavam o Evangelho com a salvação em Cristo, mas sem a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais, ficaram um tanto incomodadas com aquela nova doutrina trazida pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos e receptivos ao ensino pentecostal. A irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de junho de 1911, foi a primeira crente em terras paraenses a receber o batismo no Espírito Santo, e isso não demorou a acontecer também com os outros irmãos. O clima ficou tenso naquela comunidade, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência onde estavam Daniel Berg e Gunnar Wingren realizando reuniões de oração. Resultado, eles e mais 19 irmãos acabaram sendo desligados, afastados da Igreja Batista da época. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram em 18 de junho de 1911 um movimento chamado Missão de Fé Apostólica, o nome da igreja que já conheciam nos Estados Unidos. Em 1918, ela foi definitivamente registrada com o nome Assembleia de Deus. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, começando em Belém do Pará, começou a penetrar em todas as vilas e cidades, até alcançar os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Vemos também a Assembleia de Deus se tornando um nome de projeção nacional. Chegou-se a um tempo a dizer que em qualquer vila, em qualquer local do território brasileiro, você poderia encontrar pelo menos Correios, Coca-Cola e Assembleia de Deus. E em terras amapaenses, como começou este movimento? Deus separou um boliviano radicado no Brasil chamado Clímaco Bueno Asa, que se converteu ao Evangelho em 1913, no interior do Pará. Ele recebeu a tarefa de trazer o Pentecoste ao Amapá no ano de 1916. Na época, o território do Amapá ainda pertencia ao estado do Grão-Pará. Clímaco Bueno Asa, depois de convertido, tornou-se um ativo colportor e excelente evangelista. E sentindo claramente a chamada para este trabalho missionário, deixou seus negócios particulares e dedicou-se inteiramente ao evangelismo. Neste período, o pioneiro pentecostal Gunnar Wingren viajou à Suécia e ficou à frente do trabalho o pastor Daniel Berg. Ele dividiu o trabalho de evangelização no Pará em duas frentes,
A primeira, liderada por ele e pelo irmão Adriano Nobre, ficou evangelizando as margens da estrada de ferro Belém-Bragança, onde havia muitas localidades, muitas habitações. Já a segunda frente de evangelismo, liderada pelos irmãos Crispiniano de Melo e Clímaco Bueno Asa, ficou responsável pela evangelização das ilhas e na foz do rio Amazonas, uma região de presença humana pulverizada, de difícil acesso, características que mantém até os dias de hoje. A multidão de ilhas, igarapés, riachos e localidades na região das ilhas e na foz do Amazonas ainda hoje abriga localidades onde o evangelho precisa ser anunciado com mais força. E que Deus possa levantar missionários e missionárias e igrejas com um coração missionário para os apoiarem, a fim de que essas almas também conheçam a Cristo Jesus e conheçam o batismo com o Espírito Santo. Devidamente designado, foi assim que Clímaco Bueno Asa, recém-casado, lançou-se na seara do Mestre. Em 1916 chega a esta cidade, a cidade de Macapá. Na época, uma pequena vila com pouco mais de 1000 habitantes. Poucas pessoas perceberam que chegava aqui o Evangelho. Com as malas cheias de Bíblias, folhetos e Evangelhos, Novos Testamentos, Clímaco Bueno Asa começa este trabalho. A misericórdia divina alcançou as terras amapaenses, pois desprezados por todos, fomos alvejados por Deus, que desde o princípio tinha planos para com esta terra amapaense. Dizia-se na época que a presença humana na região amazônica, inclusive aqui em terras amapaenses, era praticamente impossível, por causa das dificuldades de acesso, as fortes doenças que aqui graçavam e muitas outras dificuldades. Clímaco começou esse trabalho pioneiro de evangelismo em terras amapaenses. As dificuldades foram muitas. Houve reações de alguns setores da sociedade amapaense da época. Bíblias chegaram a ser queimadas em praça pública. Clímaco Bueno Asa chegou a ser preso por alguns dias na então fortaleza de São José de Macapá, sendo libertado após intervenção das autoridades paraenses. Mas a obra não parou. Apesar de Clímaco retirar-se de terras amapaenses, indo e voltando, a obra começou, o evangelho começou a cair como boa semente nos corações de muitas pessoas. E aos dias 27 de junho do ano de 1917, há praticamente 100 anos atrás, numa simples residência no centro de Macapá, com 5 pessoas, o evangelista José de Matos dirigia o culto de fundação da Assembleia de Deus em Macapá. Essa atitude reacionária da sociedade da época, a fim de parar a obra de Deus, serviu apenas de mais combustível para a chama do Pentecostes. No ano seguinte, o missionário português Manuel José de Matos Caravela comissionava também a família Araújo para dar continuidade a esta obra. O irmão Graciliano Picanço da Silva e sua esposa Isabel Paulo de Araújo cederam sua casa, localizada na Avenida General Gurjão, onde atualmente está assentado o prédio da Embratel, para a realização daquele primeiro culto evangelístico no dia 27 de junho de 1917. 3 dias depois, no dia 30 de junho, era batizada a primeira pessoa com o Espírito Santo em terras amapaenses. Atos 2 se cumpria nesta terra Tucuju. A obra começou e ninguém a deteria mais. A 25 de novembro do mesmo ano, iniciou-se o batismo de 5 novos convertidos, realizado nas águas de um igarapé em torno da fortaleza de São José. Este ato se transformou num grande acontecimento, repercutindo em toda a cidade. Aquela nova fé, aquela nova crença, como se chamava na época, despertou a curiosidade de muitas pessoas. Dentre as testemunhas daquele primeiro batismo nas águas, estavam alguns judeus comerciantes, que presenciaram um instante que Raimunda Paula de Araújo saía das águas e era batizada com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas com tanto poder que os que assistiam ficavam atemorizados. Um dos judeus presentes, Leão Zaguri,
de uma tradicional família radicada aqui no Amapá, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira que não se conteve e clamou em alta voz no meio da multidão: eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando na nossa própria língua, o hebraico. Na verdade, os anos não puderam esconder este grande testemunho. Aquele homem não era evangélico, mas Deus permitiu que aquela irmã falasse na sua língua para que as maravilhas de Deus fossem manifestas. Diante dessas vitórias que se tornaram públicas, os inimigos iniciaram uma campanha difamatória contra a igreja. Uma das pessoas batizadas nas águas adoeceu de uma doença muito grave, a sífilis, que atacou seu corpo e depois seu cérebro. Os evangélicos foram condenados pelo povo por este motivo. Passaram ali por uma grande provação, um grande momento de dificuldade por causa das acusações da época. Mas Deus curou aquele irmão, repreendeu aquela enfermidade e toda a cidade tomou conhecimento da cura do irmão Paulo Araújo. Após o começo da fundação da igreja, já em 1918, o trabalho sentiu com a retirada do missionário Manuel José de Matos Caravela, que retornava a Portugal. Entre as décadas de 1920 a 1940, temos um parêntese, digamos assim, um momento em que a obra de Deus aqui no Amapá, através da Assembleia de Deus, sofreu uma espécie de letargia, já não se desenvolveu na mesma velocidade. Mas isso aconteceu por causa do trabalho missionário que sentiu a conjuntura política e econômica daquela época. O mundo e o Brasil também saía da Primeira Guerra Mundial e, mal recuperado, já entrava na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que houvesse dificuldade, inclusive, para que missionários estrangeiros, americanos e de outras nações chegassem a terras brasileiras. O governo da época, o governo militar, o governo Getúlio Vargas, também criou muitas dificuldades para os estrangeiros. A própria crença pentecostal era mal vista, era vista talvez como uma maneira de dominação política, econômica, espiritual das pessoas para as potências estrangeiras. Devido a todas essas situações e tantas outras, como a dificuldade de acesso, as muitas doenças que havia em terras amapaenses e muitos outros problemas, fizeram com que nestes 20 anos, de 1920 a 1940, o trabalho missionário, o trabalho pioneiro aqui em terras amapaenses, não se desenvolvesse na mesma velocidade que se esperava. O trabalho de pastorado era visto como uma ameaça também pela religião dominante católica na época, que colocava dura perseguição, achando que ser a Assembleia de Deus uma seita que promovia desordem, devido talvez à confusão pelo falar em línguas, a glossolalia. E pelo lado político, muitos missionários estrangeiros eram vistos como ameaças em potenciais ao governo de Getúlio Vargas. Além disso, havia outras dificuldades de ordem geográfica, a simples distância entre Belém e Macapá, que hoje podemos atingir em meia hora, 20 minutos de voo de avião, precisava na época de quase um mês de navegação em barco à vela. As muitas doenças que haviam por aqui, a ausência de energia elétrica, eram mais algumas dificuldades. No ano de 1929, na gestão do intendente Otávio Ascioli Ramos, quando a comissão encarregada de proceder os levantamentos topográficos para a construção da estrada Macapá-Oiapoque, foi uma novidade a chegada de um pequeno gerador que fornecia energia elétrica para algumas casas e ruas. O período de 1920 a 1940, a Assembleia de Deus no estado do Amapá ficou sob a tutela, a jurisdição da Assembleia de Deus em Belém, e de tempos em tempos conseguia enviar missionários ou pastores para visitá-la. Alguns dos pastores que por aqui passaram nesse período, não de forma fixa, mas ocasional para visitas pastorais, Samuel Nistron, Daniel Bergen, o próprio pioneiro, Nils Nelson, Crispiniano Melo, José Felinto, José Moraes, Amaro Moraes, Francisco Gaspar, Francisco Vitor, Apolinário Costa, José Laurêncio, Joviniano Lobato, Januário Soares, entre outros. Era um ambiente hostil, com certeza,
Mas o Espírito Santo de Deus atuou como fiel condutor da obra, não permitindo que os fiéis se ressentissem, sofressem com tal expressão, não se desanimassem diante dos desestímulos vindos das perseguições. Para alguns daquela época, os evangélicos eram uma praga que precisava ser tirada do meio da sociedade. Esse período, portanto, Deus cuidou daquele pequeno rebanho. Os irmãos Graciliano Picanço da Costa, chamado de Irmão Graça, e o irmão Paulo Araújo, que havia sido curado de sífilis, dirigiam os cultos e faziam o trabalho, enquanto os outros pastores não estavam presentes. Eram os líderes locais da igreja que nascia. Mas tudo isso não teve o condão de apagar a chama pentecostal. A semente tinha caído em boa terra e se preparava para dar bons frutos. Ainda não eram os frutos de 100, nem os frutos de 60. Ainda eram os frutos de 30. Poucos, talvez em número, mas Deus estava preparando uma sólida base para as gerações que viriam depois. Como primeiro pastor fixo, tivemos aqui o irmão Flávio Monteiro e depois João Alves. Eles construíram a primeira congregação em madeira, a qual abrigava no seu quintal uma casa pastoral. Em 1º de abril de 1948, tomou posse como presidente do trabalho em terras amapaenses o pastor Diocleciano Cabralzinho de Assis, cujo nome ainda enfeita uma das ruas aqui da nossa capital. José Pinto de Menezes também administrou a igreja nos períodos de transição, 1954, 1961 e 1962. No ano de 1954 foi a passagem da liderança de Diocleciano para o pastor Vicente Rego Barros. Em 1961, o pastor Vicente faleceu até a chegada de Ananias Gomes da Silva. Quem dirigiu foi novamente o irmão José Pinto de Menezes. E quando o irmão Ananias saiu, deixou a igreja em final de 1962, José Pinto de Menezes assume novamente até a chegada do pastor Otoniel Alves de Alencar. O pastor Vicente Rego Barros, que assumiu a igreja em 9 de abril de 1954, inaugurou 4 anos depois, em 21 de agosto de 1958, o primeiro templo em alvenaria da Assembleia de Deus, aqui em terras amapaenses, com a presença do missionário Neus Nelson e dos pastores Francisco Pereira e Túlio Barros. Otoniel Alves de Alencar assume o pastorado dessa igreja em 28 de novembro de 1962. Nos primeiros anos da sua gestão, a igreja passou por um crescimento maravilhoso, onde foram organizados círculo de oração, conjunto de mocidade, conjunto infantil e várias congregações que ainda precisavam vir à existência. Com o aparecimento de todos esses departamentos e setores, a Assembleia de Deus estende as suas raízes e se fixa em terras amapaenses de forma indelével. O pastor Otoniel, considerado apóstolo do Amapá, pelo seu trabalho, pela sua gestão à frente desta obra, foi durante 31 anos e meio patriarca da igreja em terras amapaenses. Num dos últimos cultos que celebrou, onde eu estava presente, declarou que estava muito alegre espiritualmente e que se 1000 línguas tivesse, todas usaria para louvar e agradecer a Deus pela felicidade que sentia. Toda aquela alegria gera um prenúncio do que aconteceria poucos dias depois, quando Deus resolveu chamar ao descanso eterno aquele abençoado apóstolo do Amapá. Aos 76 anos de idade, no dia 28 de abril de 1994, Deus chamava às mansões celestiais o pastor Otoniel Alves de Alencar. E muitos ainda se lembram, como eu, de seu concorridíssimo cortejo fúnebre. A cidade parou e chorou pelo patriarca assembleiano, que era muito amigo de outro patriarca pentecostal, que não podemos deixar de mencionar. Patriarca esse da nossa vizinha cidade de Santana, o pastor Serafim Pires de Souza, conhecido como pastor Souzinha, que tinha sido recolhido há praticamente 1 ano atrás. Sim, exatamente na década de 90, Deus recolhia 2 importantes pioneiros do trabalho, Serafim Pires de Souza num ano e logo no ano seguinte, pastor Otoniel Alves de Alencar. Desde o início da gestão do pastor Otoniel, a igreja em Macapá
experimentou grandes progressos. O número de convertidos aumentava, os batismos em águas, e esse trabalho não parou mais de crescer. Após o pastor Otoniel Alves de Alencar, assume o pastor Otton Miranda de Alencar, seu filho, que impulsionou o trabalho de tal maneira que das cerca de 20 congregações deixadas pelo pastor Otoniel, hoje temos mais de 100, espalhados em todos os bairros de Macapá e pelos interiores também do nosso estado. Também foi fundada pelo pastor Otoniel Alves de Alencar a Convenção Regional das Assembleias de Deus no Amapá, com os pastores que já haviam sido consagrados àquela época. Pastor Otoniel também foi membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e da diretoria da Convenção Regional das Assembleias de Deus para a região norte, recebendo menção honrosa da CGADB e chegando a gravar depoimentos sobre sua vida ministerial para a CPAD. E da gestão do pastor Otton Alencar, em 1994, chegamos ao centenário das Assembleias de Deus em terras amapaenses, onde a Assembleia de Deus, tanto a pioneira, a primeira de todas, quanto as demais Assembleias de Deus e demais outras comunidades evangélicas, denominações que surgiram de forma direta ou indireta a partir da mesma, continuam levando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a terras amapaenses. Esta chama nunca mais se apagou e não se apagará enquanto houver um cristão servindo a Deus em terras amapaenses e crendo que ainda hoje Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Parabéns a todos os assembleianos amapaenses, pois somos da geração do centenário. Que Deus nos abençoe. Quem ligou?